Tô aqui pronto pra ouvir, João. João Gomes. Achava. Ele refez a lista, é isso? Ele colocou lá 2 nomes que foram descobertos. João Gomes e Rodinei. Estão lá na lista. Informação do companheiro Caí Mota. Motivo de A gente não orgulho. crê. Olha aí, Fabrício Fiel. João Gomes e Rodinei na lista dos 55. Lembrando que no dia 7 de novembro, né? Ele vai anunciar a lista dos 26. Conhecido como a próxima segunda-feira. Segunda-feira que vem. 1 da tarde. Mauro Naves estará lá. Estaremos ao lado lá, do Zinho. ao lado do Zinho, do Pedro Ivo Almeida. 1 da tarde? 1 da tarde, Nossa. segunda-feira. Vou falar uma coisinha pra Mas vocês. ó, faz sentido, né, ter colocado esses dois. João Gomes e Rodinei. E orgulho pro Rodinei, né? Enfrentou uma barra danada. E pro João, Agora, né? só pra pontuar pro torcedor que tá em casa, essa relação de 55 nomes é a famosa relação água de salsicha. Porque ela não serve pra nada. Porque se o treinador quiser convocar alguém fora da lista dos 55, ele pode. Sim. Entendeu? Então, pra que serve essa lista? Mas ele não vai se basear nos 55 aí primeiro, não? Ele não vai buscar quem João, tá na lista de 55? de repente ele precisa de um jogador que não esteja na lista. Ele vai ter que buscar fora Mas da... ele Vai não ter que buscar coloca esse os nome. jogadores que ele imagina que ele possa Mas convocar. essa lista não é uma lista que será levada a ferro e fogo pela FIFA. Só pode chamar os jogadores da 55. Mas, por exemplo, se alguém se machucar, ele não vai chamar alguém dessa lista, não? Tudo pode ser que sim, pode ser que não. Tudo indica. Eu acho, Pascoal, que assim, na média, né, você tem 11 posições, cara, ele escolhe 5 para cada posição. Na média. 55. Perfeito. Pode ser que na lista tenha mais zagueiros do que laterais. Não quer dizer que tenha lá 5 laterais. A Rodinei apareceu. Mas tá lá. Deve ter Danilo, Porque deve ter goleiro Daniel leva três, Alves, deve ter mais deve 2. ter Rodinei, entendeu? Quem mais pode estar na lateral direita? Fagner, talvez, numa pré-lista? Não sei. Mas Mas talvez temos tantas opções. Não assim. temos tantos, talvez não precise de 5. Em compensação para zagueiro, irão 4, podem ir 5, podem ir 6. Então, não quer dizer. Mas na média, a gente está falando que está no radar deles 5 jogadores para cada posição. Na média. Né? Pode ter mais atacantes, um pouco mais no meio campo. Então eu acho assim, pode acontecer, como disse o Pascoal, ele chamar um cara fora da lista. Mas não deverá ser isso que vai acontecer. Agora, se machuca um cara que estava dos 26 dele, eu acho que ele vai na lista. Vai na lista e dá uma vê lá, ó, olhadinha, nessa né? posição era isso, tal. Ele já tá ali pensando nos suplentes, né? Assim, Isso. os meus 26 são esse, se mas acontecer caso eu alguma coisa, precise, tem essa lista aqui que eu tenho stand-by. Interessante aparecer o nome do João Gomes aí também. Esse garoto, ele explodiu nessa temporada. Ele joga demais, ele joga muito. Incrível, né? Tanto é que quando a gente fala, vai sair alguém, agora mesmo surgiu eu li sobre a possibilidade, o Gerson está descontente lá, pode voltar, é porque também o Flamengo sabe que pode perder o João Gomes. Existe a possibilidade. Vale um dinheirão, não sei se vai aparecer, enfim. Tomara que não perca, porque eu acho que o Flamengo tem condições, inclusive financeiras, como você está dizendo, só pelo que já ganhou esse ano de novo, de manter um grande elenco. Tem mais que reforçar esse elenco. Se conseguir segurar, Mauro, a tendência é até o meio do próximo ano. E aí Normalmente é quando a janela europeia é mais forte de abertura de temporada. E o poder de bala vai ser muito Exato. grande. Até lá, de repente, ainda dá. Mas depois, se ele continuar nesse nível aí, vai ser difícil. Mas não só ele, o André também, no Fluminense. A gente pode enumerar muitos. O Vitor Roque no Atlético, no Atlético Paranaense. É que estamos falando dos jogadores aí que apareceram na lista. Essas né? joias que apareceram nessa temporada. São muitos jogadores. Eu não estou entendendo o Flamengo querer perder o Rodinei, tá nessa indecisão aí. Parece que já não está querendo mais tanto. Eu acho que não deveria, né? Hein? Acho que não deveria. Por quê? As coisas mudam na vida, hein, presidente? Não é? Nada como um dia após o outro. Não, por quê? Vai mudar. Vai jogar O com que o era Varela. certo, parece que já não é mais tão certo assim. Eu confesso que não vi o suficiente do Varela para dizer assim, não, mas tem o Varela lá, não precisa do Rodinei. Não vi. Não vi. Mas vi um Rodinei muito bem. Você viu o vídeo que nós mostramos ontem aqui dos jogadores no avião na volta? Fica, Rodinei. E também beijinho que se... É o beijinho, é o Ayrton Lucas. É o Ayrton E Lucas. compra o beijinho também. Ele compra o beijinho também. Olha aí, Tem ó. que ficar mesmo, eu acho. O Rodinei e João Gomes estão também na lista dos 55 nomes do Tite. O Rodinei tem 30 anos, não é isso, João? Vou O que apurar pode aqui acontecer? agora. O que pode acontecer assim, se ele sai agora, ele sai por cima, né? Com todo o sofrimento que o
memes que surgiram, que rendeu. Ele virou o jogo. Ele falou em resiliência, né, na entrevista lá depois. 30 anos. 30 anos. Natural de Tatuí, São Paulo. Ele pode fazer um grande contrato aproveitando essa fase e tal. Aí pode ser que, né, se o Flamengo não recompensá-lo pelo que ele acha que deveria e aparecer um dinheiro muito bom aí Agora é o seguinte, aquela trilha, alô DJ, aquela trilha de pergunta impactante. Aí é contigo, DJ, você usa aí a sua criatividade. Aquela trilha de pergunta, aquela pergunta que chega forte. Atenção, eu vou perguntar para Mauro Naves e Oswaldo Pascoal com toda a experiência que eles têm no mundo da bola. Vocês colocariam o Rodinei na lista dos 26? Aí vamos ter que passar por uma peneira, entendeu? Para passar por um pente fino. Porque é o seguinte, a gente precisa saber como é que tá o Daniel Alves. O Rodinei tá melhor. A gente precisa saber... O Rodinei tá melhor. Eu te garanto, nesse momento o Rodinei tá melhor. Pra mim o Danilo é titular da seleção brasileira. E o Danilo da Itália, ele tem jogado mais como zagueiro do que como lateral. Você transmite sempre os jogos do campeonato italiano. Militão foi improvisado ali. Entendeu? Militão também já foi improvisado ali. E é bom jogador. É bom jogador. Agora, no esquema do Tite, ele sempre gosta de um lateral que avança. É? E ele perdeu o lateral que avança do lado esquerdo. Né? Sim, senhor. Porque pode optar por um lateral que avance pela direita. No caso, o Arana, você tá falando. Eu não sei quais são as coisas. Eu escuto muita gente da CBF dizer: não, Daniel Alves está treinando bem. Daniel Alves está voltando a se recondicionar. Está se recondicionando lá na Espanha. Sim. Lá no Barcelona. Mas a passagem dele no México não foi boa, não. Infelizmente. Tá voltando e tal. E a gente sabe do carinho do Tite com o Daniel. E é o Daniel Alves. A gente sabe que o carinho do Tite com o Daniel. Eu não tenho essa... Eu confesso pra você, eu não tenho a convicção de que o Daniel Alves ficará fora dessa lista. Mas você levaria Rodinei entre os 26? Mas aí você tem que levar 3 laterais. Mas você levaria? Não. Se fosse o Pascoal... Se você levar 2 laterais, o Rodinei não vai. Não vai. Se você levar mais do que 2 laterais, aí pode ser que ele vá. Então você não levaria? Porque o Danilo está na frente dele. Sim. E o Danilo não é um lateral de linha de fundo, é um lateral de composição. Porque o Danilo começou como volante, para quem não sabe. Sim. O Danilo era volante, passou para a lateral direita, joga como zagueiro da Itália, como zagueiro. Lateral, é um jogador polivalente. E così, mezzo ali, mezzo mozzarella, e vai montando e o time ele vai jogando lá dessa forma. Certo. Perfeito? Certo. Se ele precisar de um lateral que ataca a linha de fundo, um lateral que é o lateral submarino, vai no fundo toda hora, aí é o Rodinei. Certo. Se ele você precisar... levaria? Rapaz, e aí vai ter que tirar o Daniel Alves. Você tiraria? O Tite não tiraria. E o Pascoal? Eu tiraria. Rapaz, a escolinha do professor Raimundo. Eu sou levaria ou não levaria, Pascoal? Eu sou da tese de Nicola Racciò. Futebol é momento. Então você leva. E no momento, quem tá jogando é Rodilindo. Mas você levaria? Levaria. Levaria, o Pascoal levaria, atenção. O Tite não sei. O Tite gosta do Daniel. Perfeito. Mas o Pascoal levaria. Agora a pergunta para ele. Tem outra pergunta? É a mesma. Para o presidente Mauro Naves. Sabe tudo. E mais um pouco de seleção brasileira. O Mauro não é o que o Tite é a sua opinião. Sim. Você levaria o Rodinei entre os 26? Não acho nenhum absurdo se ele estiver na lista. Não acho que seja nenhum absurdo e que pese isso aí dividir opiniões, né? Porque... a gente já falou disso aqui lá atrás, quando levantamos essa bola. Vocês estão loucos, que Rodinei, não sei o quê. Aliás, justiça seja feita. Quem levantou esta bola foi você. E eu mesmo, porque assim, Mauro é o melhor lateral do campeonato. Deve ganhar aí do campeonato. Você pensar em lateral direito. Eu vou até lembrar quando você falou isso a primeira vez. Foi no primeiro jogo da Libertadores entre Corinthians e Flamengo. Você virou pra mim e falou assim: eu jogo Guilherme.
qual lateral direito brasileiro está jogando mais do que Rodinei? Eu pensei, falei nenhum, presidente. Você está certo. Exato. Mas acontece o seguinte, por que eu acho que ele não estará? Por que eu acho que ele não estará? O Tite usa agora o lateral direito como alguém que não precisa ser submarino e ir mais no fundo, porque agora você tem o Rafinha, você tem o Antony para fazer isso. Então o que faz o Danilo? Ele compõe no meio campo, ele encosta no Casimiro, ou no Fred, ou seja lá, Bruno Guimarães. Faz uma linha de três, ele faz uma linha de 3. Então ele não precisa mais dessa característica que é o ponto forte do Rodinei de ir no fundo. Então eu acho que ele ou leva o Daniel, ou ele leva um zagueiro a mais, e se precisar, usa o Militão. Ao invés de levar 4 zagueiros, leva 5, esse quinto sendo usado o Militão na direita. Sim, então você acha que o Tite não vai levar? Acho que ele não. Mas você levaria? Eu acho que eu levaria, não acho nenhum absurdo, nenhum absurdo para jogar com ele indo pro fundo. Mas acho que a chance é maior. O que acontece com o Daniel? Foram vê-lo em Barcelona, vendo treinar, ele tá voando. Mas quando foram ver ele jogar, ele não estava jogando. Lá no México ele estava mal, no Cuba e tal. Mas foram lá e ele tem toda uma história, enfim, tararau. Então tá muito mais para ele ir do que até mesmo ser esse quinto com o Militão. Acho que é difícil deixá-lo de fora. Numa composição de grupo, sabe? Com chegada no Neymar, que é o líder do grupo. Pesa. Eu acho que pesa, então, assim... Coisa do grupo mesmo ali. Então, acho que o Rodinei não tem muita chance. Agora, uma outra vejo chance também para o João Gomes. Isso que eu ia te perguntar agora. Existem surpresas, já aconteceram surpresas em relações de Copa do Mundo e tal. Há alguma possibilidade do João Gomes? Eu tô pensando em Casimiro e Fabinho ali, tá? Casimiro e Fabinho. Em Bruno Guimarães e Fred. Sim. Entendeu? Aí o João Gomes teria que entrar ali. Sim. Que aí depois já vai pra frente, Paquetá, Everton Ribeiro, etc. Vem os atacantes. Ele não levaria mais um volante, de repente? Stand-by. O Bruno Guimarães está jogando demais. Ele é chegando. Ele já vai ter dificuldade para se ele levar 5 zagueiros, já é um jogador a mais. Não, mas aí ele não levaria dois laterais direitos. Esse Militão faria essa lateral. Ele levaria só o Danilo e 5 aqui. Sim, mas se você pensar assim, se ele pode levar até 26, ele pode levar esse zagueiro a mais, além do Daniel e do Danilo, perfeito? Um jogador a mais. Ele vai pensar mais na frente, na parte da frente, do que na parte de trás. Sim. Porque se você já tem as opções para trás, e até se precisar de um zagueiro, Casimiro pode dar uma voltinha aqui, Fabinho pode dar um posicionamento aqui, entendeu? Eu acho que isso pode acontecer. De repente pode jogar o Paquetá de segundo volante. Já jogou ali. Já jogou ali. Aliás, o Paquetá já jogou de tudo, até de centroavante. Sim. Então, e está fazendo um trabalho maravilhoso na Inglaterra. A gente tem que elogiar o trabalho dele lá também. O Bruno Guimarães eu não vou falar, porque o Bruno Guimarães não está jogando mais do que ele jogava no Atlético Paranaense agora no futebol da Inglaterra. E ele não está num time brilhante, ele está num time que ele tem que às vezes carregar o time nas costas. O Fred é um jogador que o Tite gosta muito. Fred mas eu acho que o Bruno está na frente do Fred. Na minha opinião. Então eu acho que ele vai levar mais jogadores para frente do que propriamente centroavante. Ele vai precisar de um centroavante de área. Esse aí é companheiro do João Gomes e do Rodinei. Tem nome. Pedro. Aí você vai precisar dos lados do campo. Você vai precisar de dois de cada lado do campo. Vai precisar de um centroavante que se movimente. Eu sei que você vai perguntar no Gabigol exatamente por isso. Não hoje. Se vale a mais pena à frente, levar o Gabigol para esse centroavante de movimentação. Mais à frente. Agora, vocês levariam o João Gomes? Aí é a opinião do Pascoal e do Mauro Naves. Agora não, mas em janeiro eu, substituindo o Tite, já começava a levar ele, o André, Danilo, é a turma que vai fazer para outra Copa. Não, eu tô falando só na turma de meio campo.